E olha só, outra coisa que nós erramos também na hora de precificar o nosso trabalho é não estipular um salário. Isso. Todo trabalhador, de acordo com a lei, ele deve ganhar, no mínimo, um salário mínimo, né? Já chama mínimo, um salário mínimo, que está em torno aí de R$ 1.200 por mês. Aí você me pergunta assim, mas como assim, Thalita? Eu trabalho para mim mesma, então eu não preciso estipular um salário para mim. É lógico que precisa, gente. Você já faz isso não só por você, mas pensando lá na frente, pensando no seu crescimento, do seu negócio aí de costura. Vamos supor, hoje você trabalha sozinha, mas e você baseia o seu preço sem estipular o valor da sua mão de obra, né? Então, você faz lá uma blusa, igual eu dei no exemplo, você gastou 1 metro de tecido, gastou linha, gastou etiqueta naquela peça, e aí daqui a pouco você coloca a sua porcentagem ali de, vamos dizer, de 50%, você gastou R$ 10 para fazer aquela blusa, vou fazer uma conta bem simples aqui, você gastou R$ 50 para fazer aquela blusa, aí você coloca a sua porcentagem ali de 50%, aí você vai vendê-la por R$ 75. Ótimo, estou ganhando 50%, estou ganhando R$ 25. Isso aí é o lucro, não é o seu ganho, tá? E aí, no decorrer dessa live, eu vou explicar a diferença de lucro para diferença de salário. Então, para fazer aquela peça, você gastou horas de trabalho nela. Alguém fez aquela peça e gastou essas horas de trabalho. Foi você. Ah, então você não precisa receber por isso? Precisa. Então, coloque embutido no valor da sua peça, no valor do seu trabalho, o seu salário. E aí, se o salário mínimo é R$ 1.200, você vai dividir esse valor total aí por 30. Aí você vai encontrar o valor do seu dia. Ao dividir esse valor aí por 30, você vai ter o valor do dia. O trabalhador trabalha 8 horas por dia. Então, você vai dividir o valor do dia por 8 horas. Aí você vai encontrar o valor da sua hora trabalhada. Se você gastou 2 horas para poder fazer aquela blusa, então você vai ter que, além de colocar os materiais que você gastou naquela blusa, né, você vai ter que colocar também o valor das horas trabalhadas incluídos no custo daquela peça, tá? Ah, Thalita, mas eu não trabalho com roupas, né, com tecido do meu cliente, eu trabalho eu trabalho sob medida, não trabalho com pronta entrega, então o meu cliente traz tudo, traz tecido, traz a linha, traz a etiqueta, traz a sacola, então, aí que você tem que ter o valor da sua mão de obra, quantas horas você gasta para poder fazer aquela peça que o cliente te pediu, você já tem que ter estipulado isso aí, depois pode fazer até uma tabelinha, para você já ter uma base disso, e aí você coloca o valor da sua hora trabalhada, baseado no salário mínimo, no mínimo, viu, gente? No mínimo, mais o acréscimo da porcentagem que é o seu lucro. Mas talvez você não está entendendo ainda, está pensando assim, tá ali, mas eu trabalho para mim mesmo, eu não tenho que pagar um salário para mim mesmo, porque a porcentagem já é o meu lucro. Então, mas é isso que eu estou te falando. Tem uma mente de quem quer crescer. E coisa grande a gente não faz sozinho, a gente precisa de ajuda. Então, se você quer crescer, logo, logo, sua demanda vai estar aumentando, você vai ter que ter alguém para poder te ajudar. Ou seja, com facção, ou seja, um profissional aí trabalhando junto com você dentro do seu ateliê. E essa pessoa precisa ser remunerada. E aí, daqui a pouco, se você não tem o hábito de colocar o valor da hora trabalhada aí incluída no seu trabalho, quando você precisa remunerar alguém para poder fazer as encomendas que você pega, para poder te ajudar, aí você não consegue, aí fica mais complicado, aí você leva prejuízo e não vê o lucro do seu trabalho. Então é importante você já trabalhar desde o início desta forma, colocando o valor da sua hora trabalhada, estipulando um salário para você, mensal,
para que você possa saber o custo de mão de obra daquela peça, tá? Então, gente, o segundo erro que muitas de nós cometemos é esse: não estipular um salário para nós mesmas. Mesmo trabalhando para nós mesmos, você tem que estipular esse salário e incluir o valor dessa mão de obra aí na peça que você está fazendo, tá bom? E só depois disso você coloca a porcentagem, que é o seu lucro. Por quê? Naquele valor de custo daquela peça, você vai tirar todos os aviamentos e materiais e tecido que você gastou nela, e também você vai tirar o seu salário mensal. O que sobra disso é o seu lucro, para você poder reinvestir em mais material, para você poder guardar para quando vir, sempre vem, né, os momentos de tempestade, e a gente tem que ter uma reserva para poder segurar o nosso negócio de pé. Eu gosto sempre de trazer a analogia da caixa d'água. A gente tem que encher a caixa d'água. Ter sempre ela lá, ó, no topo. Quando a água falta na rua, o que acontece? Aquela caixa d'água está cheia e dá para a gente ir utilizando aquela água até a água da rua voltar de novo. Não é assim que acontece na nossa casa? Então, é assim com as finanças do nosso negócio. Você precisa ter o seu lucro e ir guardando essa reserva para quando vier os tempos. Tem sempre os meses que são mais fracos, em que a gente não tem tanto trabalho, tem outros que lota e tudo. Isso acontece em todo negócio, os meses de alta e de baixa. Então, é importante a gente encher essa caixa d'água para quando vier os momentos de seca, os momentos de falta d'água, essa caixa que a gente encheu, conseguir abastecer o nosso negócio. E de onde que a gente enche essa caixa d'água? Do nosso lucro, tá? O seu lucro, a porcentagem que você joga de valor, de lucro, em cima do seu trabalho, em cima daquela peça que você produz, não é o seu salário, tá? Não é a sua mão de obra trabalhada, tá bom?